Nós vamos começar agora a falar sobre as invasões francesas que ocorreram aqui no Brasil a partir de 1500, quando os portugueses se fixaram e começaram a colonizar esse território. Vocês já sabem que vários estrangeiros, nesse período colonial e pré-colonial, chegaram a invadir esse território que, para os portugueses, pertencia à coroa portuguesa. E houveram alguns conflitos, por isso os portugueses, o rei de Portugal, se apressa nessa questão de povoamento. A partir de 1530 a gente tem esse efetivo povoamento no Brasil. Não era ainda a intenção, não é? Mas essa iniciativa vem para garantir o território brasileiro que estava sendo constantemente invadido por outros povos. E aí nós vamos estudar especificamente os franceses quando adentram nesse território e fixam suas colônias aqui. Então, dois momentos históricos da invasão dos franceses, apesar de que houveram várias tentativas, mas nós vamos falar sobre dois momentos especificamente. Um em 1555, que a gente vai falar sobre a implantação da Antártica, da França Antártica, e outro posterior a esse momento, que nós vamos falar ainda no decorrer desse vídeo. Vocês precisam saber a princípio como estava a França nesse momento e por que a iniciativa de se invadir esse território e também começar a comercializar o pau-brasil, certo? Então, a França, em 1555, na verdade toda a Europa estava agitada religiosamente, vários conflitos haviam acontecido, como a reforma protestante. Então, existia uma divisão religiosa muito grande entre protestantes e católicos, embora a França ainda permanecesse católica, mas muitas pessoas divergindo dessa religião. E existiram várias guerras nesse entorno, mas o rei Henrique II decide fazer parte desse empenho comercial, comercializar o pau-brasil, ironiza o Tratado de Tordesilhas, como vamos lembrar do Tratado de Tordesilhas, que foi assinado entre Espanha e Portugal, dividindo basicamente o mundo, né? Entre Espanha e Portugal. Então ele ironiza isso e diz que não conhece o testamento deixado por Adão e Eva para que as terras fossem divididas somente entre os dois reis. Então ele empreende esse objetivo de se chegar em terras brasileiras e começar também a comercializar o pau-brasil. E isso se dá repetidamente até que eles chegam em uma ilha aqui no Brasil e fundam o que eles chamam de França Antártica. Inicia-se então esse objetivo de empreendimento aqui no Brasil para também fazer parte do comércio com o pau-brasil. E temos como grande nome aí o Viligueno, que vai ser uma das pessoas liderando essas embarcações que vão chegar na Baía de Guanabara e que vão ter, a princípio, um êxito, porque eles mantêm relações amistosas com os indígenas, os tamoios. E isso vai, na verdade, beneficiar essa estadia aqui no Brasil, embora por pouco tempo, mas eles recebem esse apoio. Os tamoios tinham vários conflitos com os portugueses, se sentiam explorados e já percebiam a exploração de suas terras, do pau-brasil sobretudo. Então os tamoios começam a fazer essa aliança, são receptivos com os franceses e começam a fazer essa aliança, e os franceses vão ter esse benefício porque quando serão atacados pelos portugueses, os tamoios vão esconder esses franceses, vão dar todo o suporte. Então isso é muito positivo para eles. Mas é importante que vocês entendam que nessas embarcações elas vêm permeadas de pessoas que têm cultos diferentes, credos diferentes, aliás, calvinistas, né, protestantes e católicos. O rei Henrique II manda essas pessoas para o Brasil, até com o intuito de que houvesse essa convivência harmoniosa, mas isso não dá certo, muito pelo contrário. Aqui, já instalados na Baía de Guanabara, eles acabam entrando em conflito entre si, e esses conflitos tomam uma proporção gigantesca, uns acabam matando outros, existem homicídios, existem punições, e é necessário que haja uma radicalização para que se acabe esse conflito interno, para que se possa começar a empreender o negócio de Henrique II.
esses conflitos e essas diferenças religiosas, elas eram tantas que Viligeno ele acaba viajando retornando à França para falar com o rei e comunicar o que havia acontecido. Ele mesmo tinha tido a necessidade de tomar a decisão mais radical de matar alguns dos seus companheiros para conter esse conflito, e tinha a intenção de trazer outras pessoas para a ilha, para que se formasse, se começasse a formar de fato comunidades, pessoas para morar, inclusive, no Brasil. Mas os portugueses sabem disso, dessa ausência, e mandam algumas tropas para bombardear essa ilha, que não vai ser aí o fim, de fato, da estadia dos franceses, porque os franceses, alguns vão morrer, mas alguns também vão ser escondidos pelos índios tamoios, que conhecem esse território mais que ninguém. Mas isso é feito pelo Estácio de Sá, justamente o sobrinho de Mendes Sá, que era governador geral aqui no Brasil. Então, Estácio de Sá é aí o grande nome que vai liderar, pelo menos, esse princípio de expulsão dos franceses no Brasil. Os franceses não desistiram de ocupar o território brasileiro e chegaram aqui novamente, fundaram uma outra colônia francesa, chamada dessa vez de França Equinocial. Se fixaram aqui por volta de 1612, mas foi um curto período, em 1615 foram expulsos novamente. Dessa vez vieram pelo Nordeste, mas assim, para que vocês entendam, os franceses constantemente estavam rondando o território brasileiro. Tanto que ao se fixar em 1612, eles já mantinham relações amistosas com os indígenas, porque eles sabiam que esse era o caminho mais fácil. Então, sempre havia essa preocupação de se manter essa relação amistosa com os indígenas, que seriam seus parceiros. Então, em 1612, eles se fixaram aqui no Brasil, e nesse período a história nos traz um acontecimento importante que precede a isso. Nesse período se vivia a União Ibérica. Na verdade, Portugal estava sendo governado pelo rei da Espanha, Dom Filipe II. Por quê? Porque o rei de Portugal morre, Dom Henrique morre, não deixa herdeiros diretos. Então, assim, o parente mais próximo seria Filipe II, que era já rei da Espanha. Então, a contragosto de muitos portugueses, principalmente nobres portugueses, Henrique II vai ser também o rei de Portugal e vai governar os dois países que já tinham uma estreita relação, sobretudo uma estreita relação comercial a partir das grandes navegações. Então, assim, é o período que, por exemplo, em 1615, quando há a expulsão dos franceses aqui do território brasileiro, essa expulsão efetivamente é feita pelos espanhóis. A França Equinocial, ela dura pouco tempo, menos tempo do que a França Antártica, né? A França Antártica chega a permanecer aqui no Brasil, essa colônia francesa, aproximadamente 15 anos. A França Equinocial, não. O que a gente tem para falar da França Equinocial? Além das alianças com os indígenas, eles fundaram aí uma colônia onde hoje é São Luís. Então, São Luís, inclusive o nome, é fazendo referência ao rei Luís da França. Então, permanecem aqui pouco tempo, existem conflitos e são expulsos pelos espanhóis, que a essa época estavam governando a Portugal e, portanto, governavam também a colônia que era de Portugal, no caso, o Brasil. Então, a gente fica por aqui. Qualquer dúvida eu estou à disposição para tirar as dúvidas e vou deixar uma atividade na plataforma.